Olá, pessoal. Eu sou pesquisador do Laut. Meu nome é Jaime Cardona. A ideia é fazer um workshop no qual falaremos de como escolher a revista certa. Um desafio que sempre enfrentamos, nós pesquisadores, na hora que começamos uma caminhada para escrever um artigo ou publicar nossos trabalhos acadêmicos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Ok. Então, o que será discutido nesse workshop? Primeiro, nós vamos falar critérios que vamos considerar na hora de na hora de escolher uma revista. Vamos imaginar que são algumas variáveis que nós vamos equacionar com o fim de minimizar a probabilidade de ser rejeitado por uma revista. Os métodos de escolha para essa revista, tem vários métodos para escolher uma revista, uns baseados nos Journal Finders, que são umas ferramentas online, tem alguns outros baseados em referências, e aí vamos tocar dois exemplos. Posteriormente, vamos falar da plataforma Sucupira, e depois vamos botar as mãos na massa, para ser algo prático. Então, quais que são esses critérios importantes na hora de escolher uma revista? O primeiro é a abrangência e o escopo. Muitos trabalhos, ainda sendo de boa qualidade, quando não são submetidos para uma revista que está alinhada com a abrangência, com o escopo do seu trabalho, ele tem muita chance de ser rejeitado. Então, o primeiro é você descobrir, saber qual que é o público de interesse para esse trabalho que você está escrevendo. Quando você descobre quem que vai estar interessado no seu trabalho, aí que você, de uma melhor forma, vai alinhar a sua pesquisa, vai saber como escrever, vai saber como dar essa mensagem para eles. Então, quando você vai escolher uma revista, você o primeiro que tem que fazer é ler atentamente na seção no site do Journal, na parte de About the Journal. Ali geralmente aparecem os tópicos que eles tocam, os temas que eles abordam. Também pode ser na parte de Aim and Scope. Por outra parte, quando você ainda tem dúvidas de se essa revista que você selecionou atinge a abrangência, o escopo do seu trabalho, você ainda pode olhar nas edições anteriores dessa revista, preferivelmente edições recentes. Então, você pode ir lá no abstract, no título, olhar uns quantos artigos, e dessa forma você vai ver os artigos que eles publicam, eles estão alinhados de certa forma com a pesquisa que eu vou desenvolver, ou são parecidos, ou tocam os mesmos tópicos. Então, esse é um bom sinal de que essa revista é uma revista certa para publicar o seu artigo. Outros fatores a considerarem, que são bem importantes. Tipos de artigo que esse jornal aceita. Então, nem todo jornal aceita estudos de caso ou estados da arte. Ou tem jornais que são focados especificamente em revisões da literatura ou em estados da arte. Então, saber quais trabalhos esse jornal está aceitando já também é um fator importante para colocar na sua equação. Outro fator importante, as diretrizes dos autores. Muitos artigos também são rejeitados por causa da formatação, por não utilizar um layout indicado pela revista, pelo limite, não considerar o limite de palavras. Imagina o tempo e a energia que você perde quando você faz as coisas de forma errada. Por exemplo, você começa a escrever um artigo sem saber para qual revista vai. Aí você escrever um artigo de 7.000 palavras, mas depois você começa a escolher a revista, e daí a revista só aceita 4.000 palavras, aí você tem que cortar, aí você fica desorientado e perde tempo e trabalho.
Então, a forma certa é primeiro escolher a revista, saber que público que você, para que público você vai falar, e daí se acomodar às diretrizes, às restrições da revista. Custo de publicação é outro fator. Muitas revistas, elas cobram por editar o seu artigo, por imagem que você coloca, se vão colocar imagem a color, não color, o número de tabelas. Então, é um fator a considerar. Também cobram uma taxa de Open Access. Essa taxa indica que quando você publicar seu artigo e você pagar essa taxa, ele vai ser aberto para todo mundo com acesso à internet. Caso contrário, você não queira ter uma taxa de Open Access, você também tem um tempo de embargo. Então, aí você não vai pagar essa taxa, e aí esse artigo seu vai ficar lá nas bases de dados deles com acesso exclusivo aos subscritores. No caso de nós, pesquisadores aqui no Brasil, nós temos acesso como subscritores através da CAPES. Também tem outra restrição, que é o tipo de revisão. Geralmente, as revistas utilizam o revisão por pares, como tínhamos falado, para fazer a aceitação dos artigos. O tempo de publicação, como pesquisadores, nós desejaríamos que fosse muito rápido, mas vocês sabem que por causa do volume de trabalhos que recebem essas revistas, esses tempos variam. Nós vamos ver isso e como as ferramentas ajudam a decidir em função do tempo da primeira resposta, como eles variam. Outro aspecto também importante é prestar atenção às chamadas especiais das revistas. Quando você já tem selecionado um pool de revistas que você pode submeter os seus trabalhos, que estão alinhados com sua pesquisa, você muitas vezes recebe deles e-mails onde eles fazem chamadas por papers. Aí, dessas vezes, o tempo de publicação é mais rápido. E a taxa média de aceitação. Quando são revistas muito prestigiosas, o tempo para eles aceitarem um trabalho, desculpem, quando são revistas muito demandadas, com muito prestígio, é até 90% a taxa de rejeição deles. Já jornais que estão na média, eles são de 50%, mais ou menos a taxa de rejeição. Então, vamos falar do primeiro método para escolher a revista certa. Tem várias ferramentas online. Como é que elas funcionam? Eles são algoritmos que encontram coincidências de data entre seu título, seu abstract, suas palavras-chave e as bases de dados que ele tem. Por que eu coloco vários? Foram colocados da Springer, Elsevier, IEEE e Clarivate Analytics, que é Web of Science. Porque em cada uma dessas bases de dados, eles vão ter indexadas umas revistas. Então, provavelmente, as revistas que você encontra aqui não vão ser as mesmas que encontra aqui. Ou muitas vezes as que encontra aqui em Elsevier também podem ser as que encontra aqui. Então, é bom ter uma visão de distintas várias bases de dados para ter um maior número de revistas, maiores opções para encontrar. Então, os dados de entrada nessas revistas geralmente são o título do seu paper, o resumo e as palavras-chave. Vamos ver primeiro o do jornal da Springer. Vou dar um exemplo aqui. Eu peço, por favor, a vocês que tenha aberto ali aquele arquivo que pedimos com o seu título, seu abstract. Vocês estão tendo ali a apresentação também, né? Então, peço para vocês já irem colocando aqui alguns dados, por exemplo, o título do manuscrito, vamos ver, vamos entrar com ele. Vamos com o resumo.
E aqui a gente vai selecionar a área, que nossa área é engenharia. Esse artigo que eu estou que eu estou procurando aqui que eu estou utilizando para procurar a revista na base de dados, é um artigo que uma revisão da literatura, uma revisão sistemática, e ele tem a ver com integração na cadeia de suprimentos. Então, eu coloquei na área de engenharia. Você ainda pode colocar mais filtros, por exemplo, o mínimo fator de impacto que você quer, a taxa de aceitação, o tempo máximo, ou quais serviços de indexação, se você quer só Open Access ou subscrição, mas nesse caso a gente vai colocar só essas duas entradas. Pedimos para ele sugerir um journal, ele vai entregar para nós uma série de jornais que eles estão alinhados com essa entrada que nós demos aqui. Então, temos, por exemplo, aqui do International Journal Manufacturing Technology. Aí, o principal, dar uma lida aqui em Aims and Scope. Só que aí é importante você ler o que tipo de trabalhos eles aceitam. E, por exemplo, nesse caso, eles não aceitam trabalhos que somente sejam teóricos. Então, nesse caso, por exemplo, isso aqui não entraria. Então, é importante sempre estar atentos à abrangência e escopo do jornal. Mas daí temos muitas outras opções que podem ser revisadas. Olha um monte de opções que aparecem. Sempre que vocês acharem uma revista que for interessante, depois de ter em conta esses critérios que foram comentados no início, é bom ir na plataforma Sucupira, que eu depois vou mostrar, e verificar se ele está dentro do Qualis de V2 para cima. A outra ferramenta que nós temos é a da IEEE. Nessa ferramenta, podem ser procuradas periódicos e conferências, ou periódicos unicamente, ou conferências. Essa aqui tem uma entrada bem legal, que você pode escolher, por exemplo, se você está precisando publicar rapidamente, até quando você queria ser publicado. Ah, eu quero ser publicado até 20 de agosto. Aí seleciona e ele mostra quais jornais que têm um tempo de resposta rápida. Então, vamos dar entrada também aqui do título do trabalho. E do abstract. Vamos ver que recomendações me dá. E olha aqui os artigos, as revistas que ele acaba me recomendando. Radio Frequency. Vamos ver uma dessas aqui. Olha aqui o DEEP Engineering Management. Papers and Articles Contain Engineering Innovation Implement Engineers. Ah, parece que essa tá alinhada com a revista, olha a abrangência e o escopo dela. Então, aí onde você começa a criar vamos falar assim, um pool de possíveis revistas que vão ser interessantes ou alinhadas com a sua pesquisa. Vamos ver outra ferramenta. Na minha opinião, essa aqui é a do Elsevier, o Journal Finder do Elsevier, é muito completa. Eu gostei muito dela. E foi aqui, principalmente, nos baseamos para escolher a revista. Vamos de novo, vamos com as entradas, que é o título, o abstract, e as palavras-chave. Enquanto as palavras-chave, é importante que as palavras-chave elas devem ser escolhidas não
não tipo, dependendo do que você... eu quero escolher tal palavra. Não. Essas palavras-chave, elas são escolhidas dependendo da base de dados onde você vai indexar. Por exemplo, na Unicamp, você escolhe essas palavras-chave, os keywords, dependendo as palavras-chave com que indexa a biblioteca. E dessa mesma forma, quando você vai submeter um jornal, cada jornal tem uma série de palavras-chave através das quais você pode relacionar seu trabalho. Então, a partir disso que você deve escolher as suas palavras-chave. Nesse caso, já tinha escolhido essas palavras-chave a partir das sugestões como estão indexadas aqui no Elsevier. Então, Supply Chain Integration, Industry 4.0, Vertical Integration, internet das coisas. Bom, e selecionamos a área onde queremos a área do trabalho. Engenharia, e vamos procurar. Isso aqui é muito completa, essa base de dados. Ela também oferece a possibilidade de colocar vários filtros, entre eles, por exemplo, indicadores de citação. Tem uns jornais que são bem mais citados. Tem também um filtro de tempo para receber a primeira resposta, um filtro do impacto do jornal e também o tempo de publicação. E também tem como você trocar, se é Open Access ou artigo só com subscrição. Por exemplo, nesse caso, essa revista aqui, Computers and Industrial Engineering, foi a que nós escolhemos, apesar de que tem uma que tem um maior alinhamento, mas olha a taxa de aceitação dela. Então, decidimos primeiro, vamos nos inclinar por essa revista, Computers and Industrial Engineering. Se você quer ser Open Access, você paga uma taxa de 1.800, acho que são euros. E caso contrário, você não queira pagar esse dinheiro, você vai ter um período de embargo, que só usuários com subscrição, nós, por exemplo, da CAP, vamos ter acesso, e aí o artigo não fica lá só para subscritores durante 36 meses. O escopo do jornal, ele trabalha trabalha com trabalhos que têm a ver com engenharia industrial, engenharia de produção, problemas relacionados com isso, e ele avalia, ele recebe trabalhos que são estados da arte. Nesse caso, essa é uma revisão sistemática da literatura. Então, está alinhado. Também, eu olhei nas versões anteriores, nas últimas edições, e tem muito trabalho de revisão que é similar ao que está sendo desenvolvido. Então, pessoal, essas são as 3 principais ferramentas, não as principais, talvez as que eu quis mostrar para vocês, de Journal Finders, mas online tem muitas, cada editorial tem uma. Por exemplo, a Wiley tem outra, a Tans Online tem outra. Então, dependendo onde que se publica mais seus trabalhos, trabalhos relacionados com sua pesquisa, você pode escolher que base de dados escolher, que base de dados escolher, que Journal Finder, e procurar por aí. Por exemplo, a IEEE, ela é muito comum para áreas da engenharia, como engenharia elétrica, eletrônica. Então, aí você pode ir escolhendo, jogando com essas bases de dados. Que vemos que essa foi a que escolhemos, a Computers and Industrial Engineering. E depois vem o segundo método para escolher uma revista. Outra forma, que é bem rápida, mas que pode
talvez representando uma maior probabilidade de erro, é revisar a seção de referências dos artigos similares. E a partir dessa seção de referências de artigos similares, você escolhe que revistas que foram as que eles publicaram seus trabalhos. Então, isso é uma forma de talvez ver em que tipo de revistas que os trabalhos as pesquisas que você está estudando, eles publicam. Então, esse pode ser um caminho. Uma segunda forma é com base nas referências que você vai utilizar no seu artigo. Então, nesse caso, a EndNote oferece uma ferramenta, uma EndNote online. Aí você entra com seu título, com seu resumo, palavras-chave e as suas referências. Ele faz esse trabalho para você. Vamos ver aqui. Nesse caso, vocês precisam ter criado já uma conta no EndNote online, onde vocês vão... é de graça, e ele também está alinhado com o Word, além do que igual como que o EndNote de escritório. Ele também é atrelado lá com o Word. Então, aqui eu tenho as referências de vários trabalhos. Nesse caso aqui, eu estou utilizando para esse artigo essa aqui. Aí eu venho aqui em correspondência. E aqui em correspondência, dou entrada de novo, como estamos fazendo. Vou com o título da revista. Vamos com o resumo. E vamos com as referências. Porque são referências, ela é SIS, Supply Chain Integration Industry 4.0. Essa aqui. E ele vai utilizar essas 34 citações nessa pesquisa. Então, quando ele inclui referências, permite-nos fazer a correspondência de mais pontos e dados relevantes para o manuscrito. Então, vamos encontrar os periódicos. E vemos aqui as 10 correspondências principais de periódicos. Nesse caso, aqui a Computer Science Industrial Engineering ainda está como uma, apesar de não ser a primeira, ela ainda está como uma das 10 primeiras com que se alinha esse artigo. Então, essa é uma outra forma de selecionar, de encontrar uma revista. Bom, por outra parte, depois de você fazer toda essa análise de procurar em diversas bases de dados, para nós, no Brasil, pesquisadores, e para valer no nosso programa, ela tem que estar reconhecida, essa revista, pela CAPES, através da plataforma Sucupira. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar essa revista lá na base de dados da plataforma Sucupira. Então, nesse caso, eu vou copiar aqui o ISSN. Vamos lá na plataforma Sucupira. Evento classificação 2013 e 2016. Área de avaliação nossa, engenharia SUM. E o ICSN, vamos copiar da revista, foi essa. E vamos consultar. E aqui aparece que essa revista, ó, ela é uma A2. Tudo bem. Tem casos, pessoal, em que vocês não vão conseguir achar a revista ali. Então, por isso que vocês devem fazer esse processo iterativo. Ir procurar lá através do Journal Finders e depois se assegurar que essa revista seja reconhecida na plataforma Sucupira. Muitas vezes também vocês acham uma revista muito legal, olha, está muito alinhada, mas muitas vezes o quality é muito baixo. Então aí também pode dar, não vai ser
uma certa, ainda vai cumprir com os nossos requisitos. Pessoal, agora vamos botar mãos na massa. Eu tenho uma proposta para vocês. Através do artigo que vocês estão trabalhando, simplesmente com seu título e abstract, palavra-chave, em alguns casos, vamos escolher várias revistas para vocês terem ali criar um pool de revistas que estejam alinhadas com sua pesquisa. E essas revistas que vocês vão escolher, por favor, que sejam de qualis maior ou igual a V2. Tudo bem? Vou abrir o microfone para vocês. Aí a gente vai fazer de forma interativa, vamos começar a procurar. E... Eu tenho uma pergunta. Sim. Isso também, perguntas, comentários, vamos... No caso dessas, aí, para procurar revista, as palavras-chave, elas têm que ser em inglês, por causa desses jornais em inglês? Isso, Wendy. Eu esqueci de mencionar um fator muito importante, que nós, como nós somos nativos, toda essa palavra-chave, o abstract, tudo isso vai em inglês. Título também. E esse é um dos fatores também que era importante na hora de selecionar o journal, o que aumenta as suas probabilidades de ser rejeitado é a questão do inglês, quando a gente não é nativo. É em inglês, pessoal. O material que pedimos, title, abstract e keywords. Vocês conseguiram. Ou seja, então você quer dizer que para eu procurar a revista, eu tenho que ter esse do título, as palavras-chave e até o resumo, né, em inglês. Para Sim, sim, Wendy. Entendi. Obrigada, Jane. Imagina. Jane. Pessoal, sim. Também tem uma pergunta, mas acho que é mais uma opinião, assim, aqui. Tranquilo. Não sei se eu entendi a hora que você estava falando sobre isso, mas eu queria aproveitar para pedir sua opinião. Quando você escolhe as palavras-chave, você costuma colocar ou não palavras que aparecem no título do seu artigo? Não? O ideal é não colocar palavras que aparecem no título, porque aí você vai aumentar a chance de você ser achado na internet. Uhum. Só que, nesse caso muitas vezes, por exemplo, você não vai achar outras palavras nas quais indexar o seu trabalho. Então, muitas vezes, não tem outro jeito de, por exemplo, nesse caso, escolher a indústria 4.0. Entendi. Ou escolher algumas palavras desse tipo. Porque eu tinha ouvido falar isso mesmo, de tentar não colocar as palavras que aparecem no título e no resumo. No resumo eu acho mais difícil, né? Tipo, você não repetir uma palavra que tá no resumo. Mas acho que o título é mais chance de você conseguir não repetir, né? Isso. Tá Beleza. certo. Obrigada. De nada. Vocês estão conseguindo? Estão abrindo aí? Em qual base estão procurando? A ideia, pessoal, é que esse aí é um processo que demanda certo tempinho, energia, aí que vocês vão, no fim, comentar que revistas que acharam, por que escolheram, como é que foi esse processo de busca. Tudo bem? Se você, por exemplo, está procurando algum artigo específico, você já tem de que área? Ou título, tá com... Eu tô mexendo com um artigo que tem os resultados aqui da minha dissertação. Aí eu tô colocando lá. O problema é que, como a minha dissertação é em português, Sim. e eu fiz o artigo usando a dissertação, então, tipo, a maior parte do artigo tá em português, então eu tô tendo que traduzir. E aí não é tão fácil. Aí Aí eu tô
Mas eu tô usando aqui esse link do... Como que fala? Do Scopus que você passou. Ok. Aí vamos ver o que aparece. Só um pouquinho. Natália. Natália tá com corte eu procurando. Oi, eu queria falar que quando a gente também submeteu na I3C, eles têm palavras que já estão pré-definidas e a gente teve que procurar, lembra? Sim. Então, às vezes é bom antes procurar se a revista tem as palavras-chave já prontas e entrar nessas palavras. Isso, que você define as suas palavras-chave de acordo com as palavras-chave que utiliza o jornal. E muitas vezes eles têm uma base de dados de palavras-chave, e aí você seleciona as suas palavras-chave a partir delas. Jaime, mas também me surgiu uma dúvida assim também, no caso, por exemplo, eu de mestrado, que ainda fez artigo, sobretudo para a revista, né, porque eu só fiz congresso. E se na hora de eu pensar no artigo, eu penso primeiro, claro, no tema do artigo, e depois a revista, porque eu não sei se eu estou errada, mas já escutei que muitas vezes você, a conclusão do seu artigo vai depender da revista que você vai estar submetendo. Ou seja, tudo bem, vai ter as palavras, mas aí você vê quais temas essas revistas se interessam mais. Então, até que ponto eu devo ter o boneco do artigo para eu saber a qual revista que eu vou submeter? Porque, por exemplo, eu entendo que quando você tem o artigo que está iniciando, não tem um resumo totalmente feito. Então, você poderia explicar um pouquinho aí o que você pensa disso? Sim, Wendy. Olha, geralmente, quando você faz esse escopo inicial, você já sabe algumas coisas que vão serem utilizadas no seu trabalho. Por exemplo, você já sabe uma metodologia que vai utilizar, por exemplo. Geralmente, você, quando faz esse boneco, você sabe que eu vou fazer uma análise utilizando o DEA de tais dados, e eu tenho já umas hipóteses do que talvez me vão levar a uma conclusão. Então, a partir disso, você já pode fazer, nos estágios iniciais do seu artigo, fazer essa pesquisa pelo tipo de revista que pode aceitar o seu trabalho. Eu acho que sempre no início, como você já tem claro essas coisas, você já pode ir alinhando isso com a revista que vai escolher, para não fazer o trabalho de forma contraproducente, tipo, terminar o artigo e já depois procurando o jornal. Obrigada, Jaime. Jaime? Sim, senhor Luiz. Eu estou vendo aqui, tem uma coisa bastante importante que é o fator de impacto, né? Eu refinei mais a minha pesquisa. Ali, é claro, né, que quanto maior o fator, é melhor. Mas quanto que é o número legal de fator? Por exemplo, se eu pegar um fator de impacto 3, ele é bom? Ele é o máximo? 5? Como que eu vejo isso? Isso é importante, né? Isso, senhor Luiz, esse fator de impacto é importante mesmo. Olha, eu, sinceramente, eu não saberia responder essa pergunta, professor, porque acho que é uma questão bem relevante para essa área. Por exemplo, na biologia, a Nature, vocês sabem quanto é o fator de impacto, mais ou menos? Não imagino. É de 40 e pouco lá. 40 e pouco, 50 e algo, é muito alto. Na Nature, nessas áreas de biologia. Então, eu acredito que, dependendo muito da área, esse fator de impacto pode variar. E também tem outra coisa, senhor Luiz, que uns que têm um fator de impacto, tem vários indicadores. Sim. Então, muitas pessoas se baseiam unicamente no fator de impacto, mas também tem o fator de citações. E no nosso caso, aqui no Brasil, o que determina o fator de impacto é, segundo o que eu tenho entendido da plataforma da Sucupira, como é que ela funciona,
as revistas que são melhor qualificadas, A2, A1, B1, B2, elas são qualificadas dessa forma, porque são as que, nas quais os pesquisadores brasileiros mais submetem trabalhos. Então, também, a gente também teria que ver esses outros fatores. Mas, eu poderia procurar aqui, ver e responder depois para o senhor Luiz qual fator de impacto seria legal. Sem problema, Jaime, isso fica tranquilo. Foi só uma curiosidade aqui, porque eu coloquei mais informação ali na plataforma que eu estou pesquisando e apareceu isso aí, eu fiquei em dúvida. Tá bom? Mas tranquilo, depois eu vejo isso com calma. Fechou, gente. Olha o fator de impacto também. 45 nos últimos 5 anos. Muito alto aí. Deixa eu ver aqui. Mature. Nos jornais que eu vi aqui tava 4, 5, 3. Imagina. Ô, Jaime. Sim. Só para dizer que só para compartilhar, né, que eu fiz a minha pesquisa aqui, apareceram 3 revistas, daí teve uma que eu achei bem massa, só que eu coloquei lá e ele não tem na área da engenharia Zoom. Então... Tipo, não deu certo essa. Eu não sei, Eu tô olhando as outras. não sei se vocês viram que eles se mudaram um pouco lá a plataforma Sucupira, a questão do Qualis. Eles vão trocar um pouco a classificação do Qualis das revistas, assim, a trocar. Então, disse que era para ter saído já, né? Sim. A nova classificação. Ela ia sair, acho que início de março, e não, eles iam mudar por completo. Senhor Luiz, eles falam aqui, por exemplo, é que o fator de impacto é importante, é útil, mas que você não pode se basear unicamente nele quando você vai julgar a qualidade de um artigo. Porque muitos artigos não têm fator de impacto. Mas aqui uma tabela mais ou menos e mostra que a distribuição dos jornais enquanto ao fator de impacto. E a maioria estão aqui nesse AT1, por exemplo. Já tem 30% que são AT2, fator de impacto, e assim. Legal, ficou bem claro. Obrigado, Jaime. Imagina, senhor. O pessoal já encontrou alguma coisa? Não existe. Muitas vezes, pessoal, eu falei de criar um pool, por exemplo, que é uma pequena base de dados de revistas, porque é muito comum, tipo, nós vemos que é normal que você envia seu artigo e ele seja rejeitado. Então, aí você já tem um plano B para enviar para outra revista. Aí, não sei se vocês viram lá no Laut, no início do ano, conjunto com a Natália, a gente criou ali uma sugestão de revistas ali pro Laut, que ele está lá no... Não sei se vocês viram já, ele está coladinho lá na entrada do Laut. Então, bom ter várias opções para fazer essa publicação. Ele foi feito principalmente procurando os Journal Finders e também na Sucupira. O Jaime. Sim. Tem uma coisa que o professor Henrique também já me falaram assim, de colocar, que eu acho que combina um pouco com aquela pergunta que a Wendy fez,
de quando você está fazendo, por exemplo, eu fiz um artigo da dissertação, né? Então eu escolhi a minha revista depois que o meu artigo já estava mais estruturado, porque como eu tirei da dissertação, né? Então aí eu fui procurar uma revista. Aí, Wendy, eu acho legal você pegar assim, no momento do artigo em que você ainda não terminou, porque eu acho que é legal você pegar artigos dessa revista e tentar citar no seu artigo. Tipo, pelo que me falaram, isso como falar, avaliadores gostam de ver isso, que você pegou artigos da revista que você vai mandar e colocou eles lá no meio da sua revisão bibliográfica, da sua introdução, enfim, daí, tipo, mostra que você tá dando importância para a revista que você está tentando publicar. Não sei se o Jaime concorda com isso. Isso é claro. Isso, você, como viu lá, como o EndNote procura, ele faz isso. Ele pega lá as suas referências e ele, baseado também nas suas referências, ele alinha com a revista que vai. E é por isso, por exemplo, né, nesse caso, eu tenho alguns artigos que citei dessa revista. E o que acontece é que, não sei se é uma jogada ou não sei, mas também eles utilizam porque isso aumenta o fator de impacto da revista, aumenta os indicadores deles, de citações. Verdade. Porque, tipo, quando eu fiz a minha dissertação, teve umas revistas que eu acho boas, assim, só que elas tem acho que umas duas que são A1, sabe? Então, o meu artigo não é um A1. Então, pelas minhas referências que eu tenho no momento, não daria muito certo. Mas aí eu peguei, por exemplo, agora eu tô tentando o outro artigo meu, a gente vai tentar numa B1. Sim. Aí eu peguei, fui lá, procurei artigo e comecei a citar eles, assim. Aí citei uns 2 só. Mas pelo menos tá lá, sabe? Isso. Eu achei legal isso. Tomara que eles pensem nisso na hora que estiver lendo, né? Por isso que eu também perguntei, porque eu sei que a revista, quando eu falei assim, de dar o tom, né? Porque dependendo da revista que você vai someter, tem uma estrutura também. Então, você tem que mexer em base ou adequar o seu artigo a essa estrutura da revista. Então, já é bom você, no meio de tudo isso, já ir fazendo. Porque, às vezes, você trabalha, você tem um artigo estruturado de um jeito, e aí você descobre que a revista possível para esse artigo é X. Aí tem, de novo, que ajustar todo o artigo dessa revista. Além de, por exemplo, eu vou fazer, aí teria que fazer uma nova revisão bibliográfica, digamos, para você colocar e deixar do jeito que a revista possa ser bem avaliado, o artigo. Uhum. Isso aí. Pessoal, a gente programou esse workshop até umas 11, mas daqui, eu queria que vocês já começarem, daqui uns 5 minutos, comentar, então, que encontraram, o que acharam, ou dar alguns feedbacks para os futuros workshops, o que acharam das ferramentas, talvez que poderiam complementar elas, beleza? Ou se você sabe, porque uma questão que aconteceu muito é que, por exemplo, eu achava, assim, revistas que estavam bem alinhadas, mas muitas delas não são reconhecidas pelo Qualis. Então, muitas vezes, isso aí desmotiva muito, ainda tem que aprofundar essa busca pela revista. Eu achei... Lembra que eu tinha falado que eu vi uma aqui que não tinha engenharia Zoom, né? Sim. Aí agora eu achei uma que é um A1. Então, tipo, também eu acho que não vai se encaixar porque é muito elevado. Não, mas sabe... Aí agora eu tô vendo as outras opções. Oi? E a taxa de aceitação dela, os trabalhos, porque também muitas vezes a gente fica com medo, é uma B1 já, não. Tipo, aí você vai ver, é também bom ver os trabalhos que ela publica, que muitas vezes você vê trabalho lá, a qualidade do trabalho, o tipo de trabalho, e muitas vezes não está tão longe de nós. Ô, Wendy, outra coisa que eu estava até comentando aqui com o Matheus, e a gente estava falando que quando você já está com o artigo meio pronto,
e você quer citar autor da revista que você vai publicar, tipo, se aconteceu de você ter que trocar, por exemplo, a revista e tal. Então, a tua revisão bibliográfica meio que tá pronta. Então, para não te dar muito trabalho, coloca na introdução mesmo, porque depois que ele lê o resumo, a introdução vai ser a primeira coisa que vai ler, né? E a introdução é algo que tem que vender o peixe, que tem que ser chamativo, né? Então, para não ter que mexer na ideia que você construiu na revisão, tentar citar na introdução. Aí, se não der certo e você for tentar outra revista, também fica mais fácil de substituir uma citação, talvez. Não sei o que você acha, Jaime. É boa essa também, porque aí se você enviar e não der certo, aí de novo você tem que trabalhar toda para adequar novamente. Eu penso assim, eu não sei, acho que, não sei se está certo o pensamento, mas eu geralmente penso desse jeito. Pessoal, acho que, bom, vamos dar um feedback cada um, o Ed, que acha? Cada um dar um feedback para ir encerrando já vamos chegar na hora do nosso fim. Eu acho que eu sou as outras pessoas, né? Eu tenho que dar o feedback, porque a gente está fazendo isso, é um jeito de a gente poder compartilhar, assim, muitas vezes as dúvidas que surgem no dia a dia. Isso aqui a gente vai tratar de, como o senhor falou, a gente fazer, editar, deixar seus vídeos, e eu acho que toda essa informação que está no site do Laut é bom a gente conhecer, porque muitas vezes a gente não sabe que isso está aí, e tem muita coisa aí que pode ajudar a gente. E a ideia é que esse ano, se dentro do possível, a gente possa nos ajudar um com os outros com esse tipo de trabalho aqui. Hoje, eu conheci coisas que eu não conhecia, então, eu acho que para tudo, mas como eu faço parte dessa, também, do grupo que está montando tudo isso aqui, eu vou saber dos demais, assim, que aqui a gente pode melhorar. O professor já falou de um próximo workshop, que seria, a gente vai dar umas informações mais para frente, eu não sei se ele iria falar no final. A gente e entender que sim, que se a gente traz nossas dúvidas, também fica mais rico. Você mandou os slides ontem. Talvez muita gente não tenha muito tempo de ver, mas se vai vindo, vai entrando, já vem com todo ponto, eu acho que fica mais rica toda a conversa. Isso mesmo. E todos estamos juntos nessa caminhada, tipo, a nossa necessidade, o objetivo esse ano, a gente tentar aumentar a nossa publicação em revista lá no Laut, e é uma caminhada que todos vamos dar juntos, e por isso é bom, tipo, trazer essas ferramentas, ou as dúvidas de todos, como falou o Andy, que enriquece esse debate. Eu falar, aqui tem umas ferramentinhas, no fim, tem uns links, material online, e tem aqui no LinkedIn, para que me adicionem aí. E colocou uma foto bem convidativa aí, né? Marketing pessoal. Parabéns, Jaime, porque você se esforçou, sua apresentação hoje é muito ilustrativa, ficou muito friendly, e parabéns. Aí, Matheus, então, Jaime, eu gostei bastante. Eu não comentei nada porque eu estava tentando procurar. Para mim foi bem válido aí o que você ensinou sobre as plataformas. Eu não conhecia também, eu não sei os demais aí que a gente já tinham visto. A não ser o 3D lá, o i3D, eu já conheci, o restante já não tinha visto ainda. Então, assim, eu não falei muito porque eu estava tentando procurar. Aí eu até achei, foi alguma coisa que a Esther falou também. Eu achei a revista, mas não é Engenharia Zoom. Depois achei de Engenharia Zoom, mas o fator de impacto é B3, aí não é o nosso caso. Isso. Então, tem que parar para olhar com calma, né? Isso, cada um de cada vez, tá? Foi por isso que eu acabei não comentando. Mas a minha pergunta era igual a da Wendy, que no começo se tinha que ser tudo em inglês. Aí foi quando ela perguntou e você respondeu que tinha que ser
o título em inglês e o abstract, né? Então, foi minha dúvida. E depois a Esther também acabou falando o que eu queria saber. Então, para mim foi super válido. Então, agora eu vou começar a procurar com mais calma com essas informações aí que você passou. E aí eu tinha dúvida em relação à plataforma Sucupira. Eu acho que o Luiz também, que a gente já tinha comentado sobre isso. Sobre como buscar, né? Agora eu entendi que a gente vai na revista primeiro e depois só confirma se na Sucupira está sendo aceita, né? Que era essa minha... é reconhecida, não é isso? Pela Sucupira. Porque se você... Também tem outra forma de você ir lá e procurar uma, mas tem muita revista lá. Isso, que era a nossa dificuldade. A gente ia lá na Sucupira e aparecia um monte. Isso, e aí eu ficava sem saber. Isso. Muito legal. Não sei se você já tem esse arquivo aqui, que está colado lá. Que ele também aceita... Aí tem umas revistas que são de qualis bom, e eles aceitam em português também trabalhos. Se quiser, eu posso enviar de novo para você. Esse documento, se você quiser, pode disponibilizar por e-mail, né? Porque a gente não... Isso, manda para a gente por e-mail, por favor. Também aproveito e falo para os meninos para postar no Datalout, que aí assim, também fica disponível. Ok. Coloco lá de novo para Jaime. Sim, senhor. Eu agradeço muito, Jaime, foi muito bom, aprendi bastante agora, eu estava usando muito pouco dessas informações que você passou, quase nada aí, agradeço muito, vai ajudar bastante, tá? Ficou muito legal o trabalho seu, parabéns, cara. Estamos juntos nessa caminhada, senhor Luiz. Também gostei bastante, Jaime, eu não costumo procurar revista usando esse site, sabe? Igual a Juliana falou, eu costumo ir muito na plataforma Sucupira, e aí às vezes aparece alguma revista que eu me interesso, daí eu vou na revista, aí eu começo a buscar artigo e às vezes eu vou nas referências e encontro alguma outra revista e daí uma coisa vai levando a outra, sabe? Isso. Mas eu acho legal esses métodos que você mostrou aí para ser pelo menos um pontapé, né? Tipo, porque quando aparece uma revista e que a gente gosta, às vezes ela não tem um fator de impacto, uma classificação que é o que a gente está buscando. Mas aí quando você começa a abrir artigos, vai ter as referências, né? E daí você começa a ir, tipo, uma sequência até que você chegue em alguma coisa. Então, eu acho que para mim vai ajudar principalmente na hora de dar um pontapé inicial, assim, de procura, sabe? Acho que é muito interessante isso daí. E eu achei muito legal também a tua apresentação e o workshop como um todo. Achei muito legal. Que bom, Esther. Obrigado. E o que acontece quando você vai na Sucupira, você só vê o título lá. E tem uns títulos que você acha que nem tem a ver com uma revista que está alinhada com sua pesquisa. Aí você vai ver o título e realmente, nossa, olha essa revista. Realmente... Exatamente, era essa a minha dúvida. Isso mesmo, Jaime. Então, vamos, pessoal, podemos encerrar por aqui? Alguém mais tem comentário? Podemos sim. Valeu, gente. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Bom dia. Beijo. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau, pessoal.